Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre Emoções Inteligentes, livro do Thiago Brunet. Excepcionalmente, neste podcast, vamos falar sobre o capítulo 9. Se você caiu aqui, sabe, sem entender nada, eu quero te dizer que os podcasts anteriores estão relacionados aos capítulos anteriores do livro Emoções Inteligentes. Então, depois de assistir esse, por favor, vá lá e ouça os outros. Na verdade eu disse assistir, mas eu quis dizer ouvir, tá? Vamos então falar sobre esse capítulo. Espero que esse podcast me encontre muito bem. E o título do capítulo é uma pergunta: quem realmente decide, você ou os seus sentimentos? Pergunta poderosa também, não é não? E aí, se eu te perguntasse, se você estivesse aqui na minha frente e eu te perguntasse, quem realmente decide a sua vida? Você ou os seus sentimentos? Que percentual você daria? Será que você toma a maioria das suas decisões quando você está envolvida em emoções muito fortes? Ou você consegue deixar essas emoções esfriarem, esses sentimentos esfriarem para você depois tomar a decisão? Como é que é? Reflete aí, porque isso é importante. É sempre importante a gente olhar pra gente, né? E entender a que nível está a nossa inteligência emocional. É fundamental a gente procurar treinar isso sempre. E aí, ele fala o seguinte, olha, todo sentimento é embasado em uma emoção. Ou seja, o sentimento é uma emoção consolidada. A emoção, ela é passageira. O sentimento é algo que se mantém por um tempo. Quando a emoção evolui, pode se tornar um sentimento. As emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Olha só, vamos lá, gente. Olha só que interessante ele colocar isso aqui, né? Porque se a gente toma uma decisão com uma emoção ruim, por exemplo, de raiva, e ele cita até aqui no livro, né? Ele diz o seguinte, olha, numa briga, né? Por exemplo, você fala para alguém que você ama, sai daqui, eu nunca mais quero te ver. Depois de um tempo, você entende que você exagerou, né? Porque você estava com muita raiva, só que a outra pessoa leva isso, né, pro coração. Então não quer mais me ver, então não me verá mais. E aí, como é que fica? Será que... Não tô dizendo que outra pessoa também tá correta, tá, gente? A gente precisa pensar no seguinte: se a gente vem tomando as nossas decisões quando a gente está sendo influenciada por esses sentimentos bons ou ruins. Inclusive aqui no capítulo ele fala muito sobre isso. Às vezes você acha que por estar feliz, por exemplo, você pode sair tomando decisões, né? Por exemplo, eu tô muito feliz. Então, porque eu tô muito feliz, eu vou lá no shopping e vou estourar meu limite de crédito. Porque, eu mereço comprar tudo de melhor. Ele fala sobre isso, sabe? Sobre a gente tomar cuidado para entender quais são essas emoções que nós estamos sentindo. Para ter um pouco de paciência, né, para dar tempo ao tempo, para poder deixar também a razão funcionar. Quando a gente fala de inteligência emocional, é claro que a gente fala de equilíbrio entre razão e emoção. Então, o que a gente precisa pensar, por exemplo, com emoções ruins, né? Se você está num estado alterado de raiva, de ódio, de rancor, de melancolia, de tristeza, por que não esperar um tempo, talvez um dia, para que você dê a resposta sobre algo? Se você está, por exemplo, numa briga, numa discussão,
entre casal, entre sociedade, entre parentes, enfim, com qualquer pessoa. E você vê que se continuar a briga, a tendência é piorar para ambas as partes. O que é o ideal? Vamos parar por aqui, a gente volta a conversar sobre isso depois. E cada um segue o seu caminho. Espera a poeira baixar. Para pensar sobre tudo que está acontecendo e sobre o que vocês estão discutindo. Qual é a relevância disso? E muitas vezes a gente acredita que a gente tem que resolver aquilo naquela hora, que a gente precisa tomar a decisão logo, sabe? Que o que aquela pessoa falou, você não pode deixar aquilo barato. E aí começam a aparecer outros sentimentos que só vão te envolvendo como se você estivesse numa nuvem, sabe? E aquilo tá cada vez mais tapando a sua visão e você tá cada vez mais sendo influenciado por sentimentos e emoções que você tá sentindo naquele momento. E muitas vezes o que aquela pessoa tá falando e você tá sentindo tudo isso, ela nem quis exatamente que você sentisse aquilo, não foi com esse sentido. Porque, olha gente, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, o outro tem uma outra experiência de vida, então a gente não pode colocar tudo num mesmo sentido, sabe? Numa mesma visão. Não é possível que ele não entenda que ele me ofendeu. É possível sim, é possível, ele tem uma outra experiência de vida. Talvez realmente ele não tenha dito aquilo para te ofender, pode acreditar. Então, a gente precisa prestar realmente atenção com relação a isso. Quando ele fala da felicidade, né? Tá, tudo bem, veio uma boa notícia, uma coisa legal. Mas você pode pedir para pensar. Veio uma proposta maravilhosa de trabalho. Mas aí você vai precisar mudar de cidade. Mas eu vou ganhar mais. Ok, mas a sua vida vai mudar. Você vai ter que consultar a sua família. Sabe, você vai ter que pensar numa série de coisas antes de dar a resposta final. Exatamente para você verificar se vai realmente valer a pena. Então, esse capítulo é muito interessante porque ele fala para a gente pensar, para a gente equilibrar racional e emocional. Só a razão é muito ruim, porque a gente se torna uma pessoa extremamente crítica. Mas a gente precisa equilibrar essa balança aí entre razão e emoção. E o caminho é esse. Não é para você deixar de sentir. A gente precisa, eu falo muito sobre isso, que a gente precisa acolher o que a gente sente. Mas ponderar isso, né? Ter prudência para usar isso que a gente está sentindo a nosso favor. Tanto as emoções ruins quanto as boas. A gente tem que parar, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer para ser cada vez mais inteligente emocionalmente é parar de terceirizar o que a gente sente. Sabe, dizer que o que a gente está sentindo é por causa do outro. Foi o que o outro falou, foi o que o outro fez. E começar a entender por que eu estou me sentindo assim, porque o outro falou ou fez aquilo. E pra gente é mais fácil apontar o dedo pro outro, dizer que o outro foi culpado. Eu reagi assim porque o outro falou isso comigo. Mas se a gente ficar nessa situação de sempre querer reagir e não parar para agir, ou simplesmente não vou fazer nada agora sobre esse assunto, amanhã a gente volta a conversar, que tal a gente pensar assim? Que tal a gente agir assim? Me conta aí, se você é uma pessoa muito explosiva, que a pessoa falou alguma coisa, você não tem papo nas línguas, né, como dizem por aí, e você já sai soltando o verbo, falando o que vier à sua mente. E quantas vezes você já se arrependeu de ter feito isso? Quantas pessoas você já machucou? Tudo bem, depois você pode ter ido pedir desculpa, só que a gente pode melhorar isso, né? Porque quando a gente fica ofendendo as pessoas, você vive ofendendo, vive pedindo desculpas. Tá na hora de mudar isso daí, né? Vamos começar a ofender menos. Vamos começar. Peraí, eu tô muito estressada, eu tô muito nervosa, eu não quero falar agora não. Amanhã a gente conversa. Vamos começar a olhar. E vou te dizer mais. Essas coisas que a gente fala de ruim pros outros, machuca muito a gente. Faz muito mal pra gente, faz muito mal pra quem fala.
Não resolve o problema. Não resolve o problema eu xingar o outro, eu mandar o outro para aquele lugar, eu dizer que o outro não presta, eu jogar todas as verdades na cara dele ou dela. Isso não melhora para mim. Pode ser que na hora, nossa, tô me sentindo leve. Vamos ver depois. Como é que você vai internalizar isso tudo que você colocou para fora? A gente precisa ter a prudência para saber o que falar, como falar e quando falar. Isso vem com a maturidade, que eu falei no podcast no anterior. E aí, você tem maturidade? Você tem de verdade aproveitado as experiências da sua vida e aprendido com elas? Ou você só está passando por essas experiências? Então, é importante, sim, que a gente faça esse exercício de olhar para dentro, esse exercício de dizer assim, peraí, eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar porque isso já não está me fazendo bem. E quantas vezes a gente quer manter o mesmo padrão de anos de vida? Eu sei que não é fácil, gente, a gente mudar um padrão que a gente já está habituado há anos. Mas quando a gente tem essa consciência que a gente precisa melhorar e que a gente precisa, treinar para que isso mude, você passa a jogar um outro nível. Você passa a ser um jogador de outro nível. Ele fala aqui, olha só que interessante. E ele fala que o Thiago, fala que faz muito isso na vida dele. Que quando ele tá nervoso, enfim, ele sabe que precisa se acalmar para poder tomar a decisão depois. Então ele diz o seguinte: quando estiver nervoso, respire, tome a decisão no outro dia. Até porque quando você entra em uma zona de tensão, o circuito interno da sua memória fecha e você não consegue acessar outras áreas da inteligência. Assim, você nunca vai tomar decisões sábias. Você nunca vai tomar uma decisão sábia sob forte tensão. Nunca. Porque a sua mente foi criada para fechar completamente no momento de tensão. A sua consciência, a sua razão é o que influencia suas decisões mais corretas. Então, quando você está consciente, peraí, eu pensei, eu refleti, eu ponderei, eu pontuei, os pontos prós, os pontos contras e eu vou tomar essa decisão. Agora, quando você está lá nervoso, estressado, querendo matar alguém, você acha que alguma decisão que você tomar ali vai beneficiar o seu futuro? Vai realmente te levar para um lugar legal? As consequências serão ótimas, excelentes daquela escolha, daquela decisão? Obviamente que não. Então, quando a gente começa a entender isso, o jogo muda. O jogo muda e é claro que a vida vai te testar. Muitas situações vão aparecer para saber se você realmente está treinando de uma outra forma. Se você realmente entendeu e tem consciência do que você precisa fazer quando isso acontecer. Então reflita sobre isso, porque é incrível quando a gente entende que de fato a gente não precisa ter pressa para tomar as decisões. O mundo que a gente vive hoje é um mundo que obriga a gente a ter pressa, a fazer tudo rápido. Quem não é rápido vai ficar fora, não vai sobreviver nesse mundo. Quem é lento. Mas aí eu te diria, o que é rápido? O que é lentidão no seu ponto de vista? Pode não ser a mesma coisa, ter o mesmo significado, sabe? Para uma outra pessoa, em uma outra área. Inclusive, vale a pena a gente voltar a falar quando a gente está falando, por exemplo, da questão de você recebeu uma proposta melhor de trabalho. Aí você está num processo seletivo e a pessoa fala assim, olha, a proposta é muito boa, você tem 2 horas para me responder. Olha só, a pessoa te colocando contra a parede para você decidir logo, para você decidir rápido. E se você se posiciona e diz o seguinte, olha, eu agradeço muito e espero que você possa mudar esse prazo, porque eu não vou ter tempo mesmo para pensar sobre a sua proposta e tomar uma decisão coerente e que seja excelente para o meu futuro. Então,
eu gostaria que você dilatasse esse prazo para até amanhã. Olha só, você se posicionou. Agora tem gente que escutou, sei lá, recebeu essa mensagem, ou recebeu esse áudio, essa ligação, começa a se desesperar. Pelo amor de Deus, não é possível, a pessoa quer que eu dê a resposta em 2 horas, senão eu vou perder a vaga de emprego. Sabe, começa a se desesperar, se coloca uma pressão que talvez nem seja esse o objetivo. E aí, por que não negociar? Ao invés de você ceder essa pressão, ir para o seu emocional, tem que tomar decisão rápida, vou ver o que eu vou fazer aqui e acabar tomando a decisão errada, por que não negociar? E eu aproveito aqui para falar uma questão que eu acho que é bem interessante. Eu não sei quantas mulheres ouvem esse podcast, mas a Natália Arcuri, que é do canal Me Poupe, né? Ela, no livro dela, ela fala que as mulheres têm uma dificuldade enorme de negociar. Que os homens são melhores negociadores. E aí ela fala que que ela só conseguiu um valor de salário melhor porque ela negociou na época uma troca de emprego. Que ela negociou, que ela achava que poderia dar tudo errado, mas no final deu certo. Mas ela negociou. Ela não aceitou a primeira proposta. Então, será que você não está sendo a pessoa que aceita tudo de primeira que acontece na sua vida, sem você realmente parar para ter consciência, para entender se aquilo tem a ver com você, se faz sentido para a tua vida nesse momento, se é o melhor para você, para sua família, para as pessoas que você ama, enfim, tem todo um contexto. Fatalmente, as pessoas vão fazer pressão para que você resolva. Eu vejo isso muito nas empresas, nas consultorias que eu faço. Como que os líderes são cobrados para tomar a decisão para ontem? Você ainda não resolveu isso? Como que pode? Se sentem cobrados, se sentem ameaçados e muitas vezes acabam tomando a decisão errada por ceder a essa pressão. Então eu te convido a refletir sobre isso. Você não tem que ceder a nenhuma pressão, mas você precisa ter consciência que você está passando por uma pressão. Porque aí você consegue negociar. Agora, se você não tem essa consciência, você acaba reagindo e cedendo essa pressão. E muitas vezes tomando a decisão errada. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Por favor, me siga no Instagram, eu.fernandagonçalves. E caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.